Boa tarde, amigos. Oi, Juliana. Oi, Márcio. Só faltou vocês aqui, né, Fernandinho? Roberto? Tá ótimo. Bom, amigos, hoje vamos falar brevemente sobre os estados intencionais. A noção que nós vamos adotar de estados intencionais na nossa investigação sobre a norma jurídica e, obviamente, sobre o conceito de direito. Como eu já antecipei, a teoria que eu defendo, ela tem uma parte negativa, destrutiva, e uma parte positiva, construtiva. A negativa é dizer que uma norma jurídica, sustentar que uma norma jurídica não é um comando, nem um tipo especial de comando, não tem nada a ver com o comando. Por isso, os comportamentos relativos à norma são bastante diferentes dos comportamentos tipicamente relacionados aos comandos, tipo cumprimento e violação de comandos. Nós, quando falamos em cumprimento e violação de normas, estamos falando sobre coisas muito mais complexas do que o cumprimento e violação de comandos. Claro, nós podemos, por simplicidade, por economia linguística, utilizar metáforas, expressões que funcionam como uma nota taquigráfica de algo muito mais complexo, e isso não é o problema. O problema é quando nós perdemos a consciência de que estamos fazendo algo assim e tratamos aquilo que é metafórico, aquilo que é um mero rótulo, como se fosse uma descrição literal do fenômeno que nós estamos tratando. Então, esse é o problema que nós precisamos evitar, porque por levar ao pé da letra essas noções de cumprir e violar normas, o pensamento jurídico fica deficitário na hora de explicar noções muito importantes, até prioritárias do que essa, como, por exemplo, a noção de aplicar uma norma. E mesmo a noção de criar uma norma jurídica fica extremamente difícil de se entender quando se lida com a noção de norma jurídica como algo realmente da mesma ordem, ainda que diferente em algumas características, de um comando. Então, essa é a parte negativa. A parte construtiva ou positiva, como eu já antecipei, é sustentar que a norma é um aspecto de uma atividade, ou seja, a norma é um fragmento de uma argumentação. Não existe argumento sem norma, não existe norma sem argumento. A norma existe plenamente quando ela é utilizada. E a norma é utilizada quando ela é utilizada para permitir a passagem de uma premissa fática para uma conclusão normativa. Para chegar portanto, bem defender e bem compreender essas teses, precisamos partir de uma análise detalhada da adoção de comando. O que é um comando? O que é uma ordem? E eu vou defender uma ideia bastante difundida de que um comando é um tipo de ato linguístico comunicativo, da mesma ordem que uma asserção, que uma promessa, que um pedido. E vou utilizar uma noção bastante elementar de ato linguístico comunicativo, inspirada naquela que foi desenvolvida por Paul Grice e, de certa maneira, com uma mudança de vocabulário pelo próprio John Searle. Ou seja, os atos linguísticos comunicativos se caracterizam por serem a expressão comunicativa de um estado intencional. Então, a noção basilar
em termos da qual a noção mais básica em termos daquelas que nós vamos explicar, a noção de um comando ou de comandar algo, é justamente a noção de estados intencionais. Depois precisamos passar para explicar a noção de expressão comunicativa de estados intencionais. E como uma pedra de toque da compreensão de um comando como especificamente um ato linguístico comunicativo, nós vamos expor um conceito muito peculiar de sentença, como uma representação linguística de um estado intencional. Sentença como símbolo de um estado intencional. É claro que isso vai ser a noção primária de sentença. Então, é nesse horizonte que nós devemos entender a importância de fixar uma noção de estados intencionais. Essa palavra, essa expressão, tanto quanto pomposa, estados intencionais, e ela tem uma expressão sinônima mais pomposa ainda, atitudes proposicionais, elas designam os fenômenos com os quais nós mais temos familiaridade. Porque são os fenômenos que constituem a nossa experiência subjetiva. São os fenômenos que constituem a nossa consciência, a nossa compreensão de estarmos vivos, de estarmos existindo. Ou seja, uma criança, quando ela quer comer um doce, quando ela procura, vai numa caixinha em que ela, para pegar um brinquedo, essa criança já está justamente apresentando estados intencionais, desejos e crença. Então todos nós temos uma grande familiaridade com os estados intencionais. Os estados intencionais são os fenômenos psíquicos da nossa experiência, os nossos desejos, as nossas crenças, nossas esperanças, nossos temores. Agora, por incrível que pareça, isto que é tão familiar a nós é extremamente difícil de uma explicação e é o ponto de uma controvérsia acirradíssima que envolve tanto filósofos, como psicólogos, como neurocientistas e a turma das ciências cognitivas de uma maneira geral. Essa disputa não é de hoje. A disputa filosófica sobre o conceito de estados intencionais, ela já, a própria expressão intenção, como nós utilizamos hoje, estado intencional, como nós utilizamos hoje, ela é um resgate que Franz Brentano fez de ideias medievais, mas atualmente nós vivemos um momento muito enriquecido, vamos dizer assim, com as contribuições que as ciências cognitivas e os achados dessa área trouxe para o cenário. Houve uma época em que prevalecia o entendimento que se chama hoje, ainda se chama, uma concepção dualista acerca dos estados intencionais em relação da nossa experiência psicológica em relação ao nosso corpo. Ou seja, desde Descartes granjeou uma fama e uma predominância que foi confirmada depois, na época, já no surgimento da psicologia, essa posição, enquanto ciência, essa posição de que os fenômenos psíquicos eram fenômenos de outra ordem dos fenômenos físicos. Então, enquanto nós temos um corpo
que é feito da matéria regida pelas leis da física, nós temos uma mente que não é feita da matéria regida pela física, mas há de ser feita de alguma matéria, não a matéria propriamente dita, mas uma matéria, por exemplo, que não, uma matéria sutil, que não ocupa lugar no espaço, apenas no tempo. Portanto, existiriam dois mundos, um mundo em que ocorrem os fenômenos físicos, regido pelas leis descobertas pela física, e um mundo regido, e um mundo dos fenômenos mentais que existem apenas no tempo, não existem no espaço, e que seriam regidos por leis, da mesma forma que os fenômenos materiais são regidos por leis físicas, sendo que essas leis seriam justamente a descoberta dessas leis, a missão da psicologia. Essa é basicamente a grande promessa do Brentano com a sua psicologia descritiva, com a sua obra, não me lembro do nome agora. Mando depois a referência, vocês confiram aí no PDF que vai em anexo a esse vídeo. Pois bem, então as teorias dualistas sobre os estados intencionais, elas têm um apelo muito forte, porque nós somos criados incorporando essa metáfora do dentro e fora, que nós temos um fora e um dentro, e como nós somos criados também na arte de esconder os nossos pensamentos, disfarçar o que nós sentimos, etc., a gente realmente é muito natural acreditar que existe coisas que acontecem dentro da gente quando nós desejamos, quando nós acreditamos em algo. Realmente existe. Toda hora em que nós, cada momento de vida que nós vivemos é um conjunto de processos contínuos. Está sempre acontecendo coisas dentro da gente. Sangue circulando, certo? Células se multiplicando, etc. Mas dentro da gente, propriamente dito, não existe nada mais além, ou melhor, não parece existir nada mais além das nossas entranhas. Essa é a primeira dificuldade, ou seja, o dualismo, ele postula a existência de algo que ele não demonstra. Certo? Até aí tudo bem. O problema é que há a possibilidade de redução ao absurdo do dualismo pelos seguintes caminhos. Ou seja, quem assume que a mente, os estados mentais, são constituídos de uma matéria sutil, é obrigado a assumir que a percepção desses estados mentais é um monopólio do sujeito. Ou seja, apenas o sujeito, através da introspecção, pode ter acesso aos seus pensamentos, às suas experiências subjetivas. Ninguém pode pensar o pensamento alheio. Ninguém pode, portanto, ver um desejo. Eu posso ver manifestações corporais e inferir destas manifestações corporais a existência de um desejo ou de uma crença. Mas eu não posso ver o desejo ou a própria crença. Porque o desejo ou a própria crença não é visível, como são visíveis os fenômenos físicos. Ele é visível por introspecção. Outro corolário, ou seja, outra consequência necessária que eu devo assumir se eu assumo uma posição dualista, é a de que
o sujeito tem uma autoridade absoluta acerca dos seus próprios estados intencionais. Ou seja, é impossível eu estar errado acerca do que eu desejo ou não desejo, do que eu acredito ou não acredito. Não apenas, somente eu e ninguém mais tem acesso direto, mas também eu e ninguém mais tem um acesso privilegiado. Eu tenho um acesso original aos meus estados intencionais, portanto, o meu acesso é impossível de erro. Se eu refutar, se esses dois corolários forem refutados, o dualismo está em apuros. E esses dois corolários, o segundo deles, ou seja, a da autoridade absoluta do sujeito acerca de si mesmo, foi completamente refutado. Talvez essa tenha sido a grande contribuição do Freud. Completamente refutado pelo Freud. Ao mostrar que, na verdade, nós somos muito mais do que aquilo que nós temos consciência de si. A nossa subjetividade é constituída de uma maneira muito além da nossa consciência. Às vezes, nós pensamos que odiamos uma pessoa e, no fundo, nós amamos essa pessoa. Às vezes, a gente pensa que quer um negócio, mas, na verdade, a gente não quer aquilo. A gente detesta aquilo. Ou seja, nós não temos, na verdade, praticamente nenhuma autoridade sobre nós mesmos. Essa aqui é uma grande contribuição de Freud para a vida cotidiana, de fazer com a assimilação de Freud na cultura popular, certo? A transformação que as ideias de Freud trouxe à cultura popular, como nós popularmente nos concebemos, não dá mais para defender essa autoridade absoluta do sujeito acerca dos seus próprios estados intencionais. Então, o dualismo está em apuros por pressupor algo que nunca demonstrou. Então, esse defeito do dualismo é um defeito que ele seria reprovado pelo teste da parcimônia. As explicações, elas devem utilizar o menor número possível de conceitos, pressupor o mínimo possível a existência de algo não demonstrável, porque é sempre necessário pressupor algo que fica fora de uma demonstração. Mas se eu puder explicar os estados intencionais sem pressupor que existe um outro tipo de matéria, além da matéria que nós conhecemos como tal, essa teoria seria mais parcimoniosa do que a teoria dualista e teria esse ponto a seu favor. Se essa teoria também assimilar as contribuições de Freud, que na verdade são alguns aspectos disso aí são um patrimônio do senso comum. Já o Mozart, quando dizia la donna è mobile, sabia que a mulher não é dona de sua vontade, porque ela não, segundo Mozart, segundo o autor do libreto, né? Ou seja, que as mulheres querem e não querem. Já há muito tempo, mulheres são vistas assim pela cultura como seres flutuantes na sua subjetividade, certo? Então, essa autoridade absoluta de um sujeito acerca dos próprios pensamentos esteve sempre em xeque, mas
Foi Freud quem deu a melhor explicação disso, mostrando que, na verdade, a nossa subjetividade seria constituída de mais elementos do que aquilo que nos fica disponível à nossa consciência. Então, com essas dificuldades, o dualismo hoje deixou de ser uma posição predominante, especialmente com a predominância que veio a ter na nossa cultura em geral, uma abordagem não teísta do mundo, da realidade. Ou seja, uma abordagem materialista. Certo? Não existe nada além, outra coisa que não seja a matéria. Certo? Veja, eu não preciso chegar a tanto. Eu basta chegar ao ponto de dizer que pressupor a existência de algo mais que os fenômenos físicos atrai para quem pressupõe isso um ônus muito forte. E desse ônus, o ônus da prova desse outro reino, fica liberado aquele que consegue explicar os fenômenos mentais e psicológicos sem invocar este outro nível de existência. E hoje, como predomina realmente o materialismo na filosofia, então, na explicação dos fenômenos mentais, veio a predominar as chamadas teorias monistas ou reducionistas, as que dizem que, na verdade, não existe mente. Não existe o dualismo mente-corpo, porque tudo aquilo que nós chamamos de mente são, na verdade, ilusões culturais que um dia serão substituídas pelos seus correlatos, conceitos e explicações em termos físicos. Ou seja, quando nós queremos alguma coisa, na verdade, o que acontece com a gente, nada mais, nada menos é do que um certo estado cerebral. Acontece com a gente algo, um complexo fenômeno cerebral que nós não sabemos descrever, nos falta informação suficiente, mas um dia nós saberemos descrever. Até lá, nós nos acomodamos com essa teoria popular da mente, em que nós tratamos estes fenômenos que não são misteriosos, ou seja, são apenas enigmáticos, desconhecidos, mas que são simplesmente fenômenos também na nossa comunicação confiáveis. E aí entra a justificação. A justificação não é comunicar. Justificar não é comunicar. Certo? Justificar é como se fosse uma metalinguagem, né? Exatamente. Certo? É uma operação no outro plano em que acontece aquela operação de expressar desejos, expressar crenças, temores, fazer pedidos, fazer promessas, né? Mas ela também está sobre o crivo de validade-se confiável e invalidade-se não confiável, no plano, por exemplo, da teoria da decisão. Bom, a justificação claro, claro. Tem a ver com essa relação, né? Então, para as teorias monistas, os estados intencionais são apenas nada mais nada menos do que estados cerebrais. E aí, qual o problema das teorias monistas? As teorias monistas é que elas nos deixam numa situação bastante vexatória. Porque todas as nossas instituições, toda a nossa articulação uns com os outros, nossa vida cotidiana, tudo, o direito postula uma certa existência, uma certa realidade dos estados intencionais. Ou seja, desejos e crenças merecem
alguma respeitabilidade, vamos dizer assim. Está entendendo? Ou seja, não são meras quimeras. Considerar isso como que nós somos apenas, que nossa vida psíquica, subjetiva, mental, então nada mais nada menos do que estados cerebrais, é tornar muito pobre a nossa existência, na verdade. Então, é como se diz, é uma teoria que joga o bebê junto com a água suja da banheira. Ou seja, no que ela elimina o dualismo, ela elimina também tudo. Toda a possibilidade de ter uma explicação da nossa vida psíquica, dos nossos estados, essas coisas que não seja algo que confira sentido, que nos torne coerentes na nossa vida cotidiana. Então, o que faz o Ryle? O Ryle tenta explicar de uma forma coerente aquilo que todo mundo sabe acerca de nós mesmos. Então isso é uma coisa muito interessante, um artigo dele, porque essa história de você ser muito familiar com algo e não saber definir esse algo foi expresso acerca do tempo com muita felicidade numa frase do Santo Agostinho. Se não me perguntam, sei. Se me perguntam, não sei. Era o que ele tinha a dizer sobre o tempo. O Ryle fez a seguinte indagação, que eu achei uma das coisas mais geniais. O que é que o Agostinho sabia sobre o tempo, se ninguém perguntasse a ele? Então ele diz o seguinte, uma coisa que ele sabia sobre o tempo, que é o que qualquer pessoa sabe, é que ontem está mais próximo de hoje do que uma semana atrás. E quem vai chegar amanhã, chega mais cedo do que quem vai chegar só na semana que vem. E se eu e você sairmos daqui para Salvador, eu no jegue, você no avião, você chega antes de mim. Certo? São coisas sobre o tempo que você sabe, sem que ninguém me pergunte o que é o tempo. Agora, se perguntar a você o que é o tempo, o que é isso? Esse negócio de chegar mais cedo. E o cedo é o quê? O cedo é uma propriedade primária, secundária? O tarde é uma propriedade? O tempo é uma substância? Qual é a direção do tempo? É para frente, é para trás? Então, são essas grandes questões que, na verdade, são abstrações que nós não sabemos. Então, uma maneira de driblar essa confusão de teorias dualistas e monistas é procurar simplesmente dar uma explicação coerente ao que acontece. E nós sabemos que acontece quando alguém quer ou acredita em alguma coisa. Então, imagine aí, Roberto, você chegando... Não, o Fernandinho foi para... qual é o nome daquela cidade lá na Alemanha? Frankfurt. Foi para Frankfurt. No inverno. Imagina. Aí o cara chegou lá, só tinha visto lago gelado e neve. Certo? E chegou lá, queria andar de como é aqueles esquizinho, não, trenozinho, né? No lago, né? Mas aí surge a dúvida, será que o lago aguenta? Tá entendendo? Ou seja, será que esse gelo aí que tá... Eu não sou daqui, eu aluguei
O cara que me vendeu, me alugou esse trenó, era um turco, tá entendendo? Que parecia que estava mais interessado em, sabe? Parecia um cearense. Queria era empurrar a mercadoria, queria nem saber se eu ia cair ou não. Eu disse, não, vai, eu não entendi direito o que ele falou, eu aluguei esse trenó aqui, agora estou aqui na beira do lago e estou sem saber. Como eu sou um cearense, eu vou ficar aqui olhando. Ver se vai alguém primeiro. Certo? Então chega uma turma de argentinos, e os argentinos, obviamente, são todos metidos a saber tudo, né? Aí vão direto no lago, porque eles aqui não. Esse lago aqui aguenta tudo, se não aguenta, todo campo nos aguenta. Os argentinos, quando estão lá na área assim, encostadinha do lago, aí pum, o lago racha. E o Fernandinho, opa, naquela área ali, o gelo está fraco. Mas desse lado esquerdo aqui, o gelo aguenta. Então, a gente pode dizer que neste momento, formou-se no Fernandinho duas crenças. Uma crença, o Fernandinho passou a acreditar que do lado direito do lago que ele estava olhando, o gelo estava fino, e do lado esquerdo o gelo estava grosso. Né? Segundo a teoria dualista, neste exato momento, ocorreu um estado de coisas transcendental em relação a outro estado de coisas transcendental, que é justamente a crença em relação ao seu objeto, que é a representação do lago estando fino, o gelo do lago estando fino do lado esquerdo e o gelo do lago estando grosso do lado, ao contrário, estando fino do lado direito e estando grosso do lado esquerdo. Os monistas dizem que nada disso, apenas aconteceram nos estados cerebrais, etc. Mas uma pessoa normal, do senso comum, porém inteligente, quem esperaria do Fernando, ou um observador externo, que estivesse conversando com o Fernando? Se o Fernando tivesse expresso a essa pessoa, eu acho que agora eu estou vendo, estou concordando com o seguinte, o gelo ali, daquele lado direito está bem fininho, do lado esquerdo está bem grosso. O Fernando, em relação ao estado de coisas consistente em o gelo do lado esquerdo do lago estando fino, certo? Está disposto a agir de certas maneiras. Por exemplo, a evitar, se ele não quisesse molhar, a não andar por ali pelo trenó. Se ele perceber que alguém está se dirigindo para aquele lugar, ele avisar, cuidado! Então, dizer que o Fernando acredita que o gelo do lado direito, o gelo do lado direito do lago está fino, é dizer que ele está disposto a agir como se fosse real o estado de coisas que para ele, mesmo quando ele não está mais diante do lago, existe apenas como uma representação, como uma lembrança. Certo? E dizer que ele acredita que o gelo do lado esquerdo do lago é grosso, é igualmente dizer que o Fernando, mesmo depois que ele tirar uma sonequinha na beira do lago, quando ele acordar, ele continua achando que o gelo do lado esquerdo está grosso. Então ele continua com a crença. E o que significa isso?
significa dizer que ele continua disposto a agir como se fosse real a representação de um estado de coisas consistente em o gelo do lado, no seu lado direito, esquerdo, estando grosso. Então, o conceito, a noção disposicionalista do Ryle para as crenças pode ser generalizada para todos os estados intencionais, ou pelo menos para esses dois estados intencionais que, para nós jurídicos, nos interessam, as crenças e os desejos. Estados intencionais são disposições para agir de determinadas maneiras, em determinadas circunstâncias, em relação a um determinado estado de coisas, a um determinado fato. Nós vamos falar de uma representação de um estado de coisas como um fragmento de um estado intencional, mas isso não quer dizer que nós estamos postulando de alguma forma, ressuscitando uma forma de dualismo, de acreditar que existem realmente fenômenos internos que são espécies de fotografias mentais do mundo. Não. De alguma forma nós sabemos navegar no mundo. Nós temos um sistema de navegação, nós sabemos voltar a um canto onde a gente já foi. Certo? E é isso, esse sistema de navegação, que está nas nossas memórias, etc., nas nossas prospecções, inclusive, que eu vou chamar aqui de representação mental de um estado de coisas. Não vou postular que isto corresponde a uma entidade, a uma ocorrência enigmática, misteriosa, de uma matéria sutil. Certo? Além do sujeito disposto a agir de certa maneira em relação a um estado de coisas, e o estado de coisas em relação ao qual ele está disposto a agir, não existe nada. Existe só o sujeito e mundo, segundo essa noção. Não se postula a existência de representações mentais propriamente ditas. Mas, nós, ao conceituarmos, entendermos os estados intencionais, não podemos abrir mão de nos referirmos a um objeto dessas disposições para agir do sujeito. Ou seja, o sujeito está sempre disposto a agir de certa maneira em relação a algo. A algo que ele se lembra, a algo semelhante ao que ele já percebeu, já viu, ou algo que ele é capaz de construir com a sua imaginação, baseado em coisas que ele já viu. Mas esse algo, para o sujeito que deseja, no momento em que ele deseja, para o sujeito que crê, no momento em que ele crê, quando ele está crendo, não necessariamente é o próprio estado de coisas, que se for real, torna a crença verdadeira, e se tornar real, torna o desejo satisfeito. É apenas uma representação desse estado de coisas. Então, com isso nós chegamos a uma noção disposicionalista de estado intencionais, como sendo disposições para agir de determinadas maneiras, em determinadas circunstâncias, em relação a um determinado estado de coisas, meramente representado ao sujeito que experimenta o estado intencional. E aí, com isso nós podemos diferenciar as crenças e os desejos justamente no tipo de coisa que você está disposto a fazer em relação ao estado de coisas. O tipo de ações. A diferença entre um desejo e uma crença e olha, muita gente, existe um problema psicológico do ser humano, uma perturbação mesmo, que nós não temos um nome para isso em português, mas em inglês existe um nome muito interessante para isso, chama-se wishful thinking. Quando você acredita que são reais
coisas que você apenas deseja que são reais. Então, embora muitas pessoas façam uma séria confusão entre crença e desejo, transformando seus desejos automaticamente em crenças, ou seja, estando pronto a agir como se fosse real, aquilo que ele apenas quer que seja real, onde ele deveria apenas estar disposto a agir para fazer com que fosse real algo que ele não sabe ser real, mas ele quer que seja real. Né? A distinção, embora exista em muitas pessoas essa dificuldade de separar crença e desejo, a distinção, do ponto de vista conceitual, é simples de fazer. A crença é aquele estado da pessoa caracterizado pelas coisas que eu estou disposto a agir, tomando como real um determinado estado de coisas meramente representado. E o desejo é caracterizado por eu estar disposto a agir de determinadas maneiras para tornar real um determinado estado de coisas apenas representado. É por isso que desejos e crenças podem ter o mesmo objeto. Eu posso acreditar que o Fortaleza vai jogar na segunda divisão no campeonato que vem, e eu posso querer que o Fortaleza vai jogar na segunda divisão no ano que vem. Mas se eu acreditar realmente que o Fortaleza vai jogar na segunda divisão no ano que vem, eu estou doido. Porque isso é algo que é impossível ser real. Matematicamente, a menos que mudem as regras do jogo no meio do campeonato. Isso não me impede de continuar querendo. Mesmo depois que comece um novo campeonato, o Fortaleza, lá na terceira, pelo menos com a seguinte consolação, que estará jogando lá com o Ceará. Porque lá estarão também os carniças. Tá carniça, né, Fernandinho? Sou ferroviário. E o Roberto é neutro.